Saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino e fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Não sai daí, deixa Deus falar contigo. Vou procurar ser um canal de bênção na sua vida. E se você se sentir abençoado, mande para alguém que você ama. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta, e o homem estava perto, então eu tive pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braços fortes, Cristo foi a minha sorte, do meu fardo ele tirou. O meu fardo era o pecado, mas Jesus tem perdoado, ele limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado, e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, onde é que vai ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 8. Uma breve meditação hoje. Eu sei as tuas obras, disse Jesus para a igreja de Filadélfia, para todos. Eu sei as tuas obras.
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação que Deus deu ao anjo, e ao anjo entregou ao servo João na ilha de Patmos. E no capítulo 1 de Apocalipse, Deus se revela e manda as cartas às 7 igrejas da Ásia e mostra o candelabro de ouro e o Filho do Homem que passeava entre os candelabros, Filho de Deus. Os candeeiros e outras traduções diz. E é ele que acendia a chama, e ele que caminhava entre os candeeiros, dando a entender que o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, andava e vigiava o comportamento das 7 igrejas, algum entendimento da palavra de Deus, que as igrejas simbolizavam os períodos da graça. E cada período era um comportamento, mas também é um comportamento de todas as igrejas. Havia um círculo, começando pela igreja de Éfeso e terminando a igreja de Laodiceia. O carteiro que passava rodeou, fazia um círculo em toda a Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E numa dessas, em cada igreja, ele tinha uma advertência, ou uma palavra de consolação, ou de exortação, ou edificação. Não vou falar das 7 igrejas, mas é importante que em todas elas ele dizia: eu conheço as tuas obras. Também dizia a expressão: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E também tem a expressão: ao que vencer ou ao vencedor. São essas 3 mensagens de exortação ou consolação ou edificação. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E que Deus nos dê um ouvido sensível e entendimento saudável para essa tarde, ou essa noite, ou essa manhã, o horário que você está ouvindo essa mensagem, venha falar contigo. Deus se manifesta na sua palavra, na sua carta, na sua mensagem ao anjo da igreja de Filadélfia, dizendo: eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, Deus está vigiando o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso agir, o nosso falar. O salmista Davi disse: para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se descer às profundidades da terra, ali também estás. Se pegar as asas da alva, e além da extremidade do mar, até ali as tuas mãos está estendida. Se disser à noite, a escuridão, as trevas me encobrirão, na tua presença ou me escondem, pois as trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Isso vimos no Gênesis capítulo 2, 3. Primeiro, quando Deus diz: haja luz e houve luz. Para Deus nada é escondido, ninguém se esconde da presença de Deus. Deus está presente em todo tempo e em todo lugar, em toda era, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o eterno, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega.
Ele é o verdadeiro, Ele é o fiel. Ele disse, eu sei das tuas obras, eu conheço as tuas obras. E ele continua dizendo, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Nós vemos que muitos eruditos dizem que Filadélfia e Laodiceia são as igrejas da última era, dos últimos momentos na face da terra. E se nós estudar o comportamento da igreja de Filadélfia, é uma igreja sofredora, humilde, uma igreja que está combatendo contra o pecado e que está guardando a paciência de Deus, esperando. Parece que está no exílio, parece que está longe, está num deserto, mas está esperando que se abra uma porta. É diferente da igreja de Laodiceia, onde que Deus diz também, eu conheço as tuas obras. Eis que não és frio nem quente, quem dera que fosses frio ou quente. Uma exortação para a igreja de Laodiceia. Não quero mencionar aqui os comportamentos das igrejas. Uma igreja existe entre o povo de Deus, a igreja sofredora, a igreja que espera ansiosamente a volta de Jesus. E se nós olharmos dentro da palavra de Deus, no capítulo 4 de Apocalipse, Deus diz assim para João, que está entregando a revelação da palavra de Deus. Depois dessas coisas, disse João, escrevendo às igrejas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas deverão acontecer. João, na ilha de Patmos, ele estava no exílio, ele estava exilado, pode-se dizer, num deserto, estava esperando. Mas é na hora da provação, na hora da luta, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da enfermidade, na hora do desterro, aonde que muitas vezes Deus se manifesta para nós com sua misericórdia. Quando João pensou que tinha tudo terminado, agora entreguei a mensagem para as 7 igrejas que estão na Ásia. O meu compromisso, a minha idade, os meus dias parece que se findaram. Agora Deus revelando para ele um arrebatamento em espírito, como arrebatou Elias, como arrebatou Paulo, como arrebatou João, vai arrebatar a igreja também, sofredora. Muitos não creem no arrebatamento, não me importa. O importante é que eu creio e passo essa mensagem para você. E agora, né, quando passou-se essas coisas, aqui no capítulo 4, terminou o período da igreja na terra, Deus mostra para João e revela para a igreja do Senhor que há uma porta aberta. Uma porta nos céus, onde não há mais tristeza, nem dor, nem pranto. As primeiras coisas se passaram. Ali a morte não terá mais domínio. Jesus fala para nós e para os seus filhos, falou para os discípulos, quando nós estamos cansados, atribulados, angustiados, feridos, machucados, enfermos, sem saída. No capítulo 6 de Mateus, e no versículo 6, ele diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E fala com teu pai que está nos céus ocultamente. E depois, diante de todos, ele vai revelar a resposta da tua oração. Então não precisamos fazer como faziam os fariseus, orarem
em voz alta, gritos e clamores, ainda que a Bíblia nos ensina isso, a recomendação é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, mas se converta ao Senhor. Jeremias 33:3, ele disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor a Deus, mas o clamor maior é o gemido quando se fecha a porta. No capítulo 3 de Neemias, nós vamos encontrar ali as 12 portas de Jerusalém, quando estavam destruídas. Neemias soube dos acontecimentos que tinham acontecido em Jerusalém, chorou e alcançou graça do rei Artaxerxes para ir reparar as portas. E ele reuniu todos os anciões. Ele disse: vamos lutar por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas